Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passado pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Não há espírito que se conserve eternamente nas ordens inferiores. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seu filho para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Os espíritos não podem degenerar. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluída uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionado, mas não retroagir. Deus não isenta os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que a missão que desempenha nos diferentes graus das escalas estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a vida espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Todos os espíritos passam pela fileira da ignorância. Deus não criou os espíritos maus, mas simples e ignorantes, isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escala fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que excede em virtude de seu livre-arbítrio. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Os espíritos imperfeitos influenciam outros para dominá-los.
e rejubilam-se com o fazê-lo sucumbir. Tal influência acompanha os espíritos na sua vida, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de sua obra. Há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Desta forma existem graduações entre esses dois extremos, e os que se acham nos degraus intermediários constituem a maioria. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, mas a eternidade lhes será mais longa. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideias que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelos caminhos do mal têm aos olhos de Deus igual importância em relação aos outros que não passaram por tal sofrimento. Deus a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, porém não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à maturidade. Simplesmente assim como há homens que não são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que as crianças têm instintos já inteiramente formados, enquanto que os espíritos, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Os seres que chamais anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial. Eles são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúne todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Os anjos percorreram todos os graus, mas do modo que havíamos dito. Uns aceitam sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. O mundo onde nos achamos não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já existia espíritos que tinham atingido o grau supremo. É por isso que acreditaram os homens primitivos que os anjos eram assim desde todos os tempos. Não há demônios no sentido que damos a essa palavra. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ele derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons e maus, indistintamente.
Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiria como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades malévolas. Também admitem demônios, mas é lógico e contraditório que quem faz da bondade um atributo essencial de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhes negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam na palavra do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos no sentido que ele dava a esse vocábulo. Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caráteres distintivos de sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além do que nos fornece essa passagem. Logo após esse dia de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Jesus, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisa que parece chocar, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que ao seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta ressalva. Como o entende atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob a forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Como precisava de figuras e imagem que lhe impressionasse a imaginação, um homem pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, optaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampola. Representá-lo pela figura de um mancebo seria um contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma forma radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras, os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma a coisa ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. O presente material destina a escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré,
trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo 1, segunda parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.